Então, vou falar sobre como eu acabei dando um pause no vídeo aí. Eu acabei entrando numa outra área, acerca de uma outra pregação que eu já falei esse dia atrás. Mas antes eu estava falando sobre o choque que a palavra de Deus causa, né? Porque as pessoas já têm uma formação. Quando eu falei assim, a pessoa já tem uma formação. Com Paulo já estava uma pessoa formada, doutor da lei. Então ele estava uma pessoa assim, focado naquilo que ele aprendeu desde o início, né? E hoje é muito comum nós encontrarmos com pessoas e nós pregamos para eles, eles falam assim, não, mas eu aprendi diferente, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi desde criança. Nós sempre ouvimos isso, aprendemos isso porque as pessoas tiveram, que nem diz lá em Efésios, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, olha lá em Efésios capítulo 2, hein? Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo os espíritos que opera nos filhos da desobediência. Veja bem, então, infelizmente, existem as fontes de cabrito, como você estava falando lá de Isaías 40, Ezequiel 47, que é indicante que são as fontes de cabrito. Ou seja, um curso que as pessoas aprenderam por homens ímpios, homens sem, nenhum, sem nenhuma formação espiritual, né? Como Judas fala lá, capítulo 1 de Judas, verso 4, que, que converteria homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Aí ele fala dessas pessoas, no texto, no contexto geral, ele fala ele se refere a alguns personagens apostatados da Bíblia. Ele se refere a Balaão, né, que foi comprado com prêmio de Balaque por cargos e posições e dinheiro, né? Então ele compara esses falsos pregadores com Balaão, né, que foram comprados por cargos e posições e dinheiro, né? Balaque ofereceu dinheiro para Balaão, ofereceu cargo no seu reino. Então a tentação foi o que? De poder, né? E infelizmente essas pessoas caem nessas armadilhas porque querem poder, querem ser ricos, né? E Tiago fala que aqueles que quiserem ser ricos cairão no laço do diabo, porque é isso que o diabo oferece para as pessoas, ofereceu para o Senhor Jesus, né? O reino desse mundo, e ofereceu para a igreja aceitou na época, né? Parte da igreja se corrompeu e se vendeu em troca de uma liberdade. Os filhos aceitaram, né? Mas o pai não aceitou, mas alguns filhos aceitaram. Sobrou só o restinho da semente, somente o remanescente foi que restou, porque a maioria se corrompeu. Então, como você estava falando, né? Então, Judas fala sobre as características dessas pessoas. Balaão, que se vendeu em troca de um cargo e posição. Mas ele também se refere a outra situação também sobre. É, lá sobre. Tem uma parte que fala sobre Jambres e Jambres, né? Os magos que faziam sinais para isso já está no capítulo 2 de Pedro, segundo Pedro capítulo 2, né? Que fala sobre os falsos mestres, né? Isso é uma outra. Se eu for lá, eu não vou focar aqui no livro de Judas, né? Então, veja bem. Mas aí no livro de Judas ele fala sobre é, lá aquelas pessoas que se rebelaram contra Moisés, né? Que e falha, eu vou embora agora, Deus me perdoa, né? Então, por exemplo, assim, houve lá um transgressor que sabia que eu não podia trabalhar no sábado, né? E ele foi lá, né? Catar seus gravetos, não dando nenhum valor àquilo que Deus determinou através de Moisés. Ignorando totalmente aquilo que Deus falou através de Moisés. E ele foi colher seus gravetos no sábado. E os fiscais pegaram essa pessoa no ato pecaminoso, levando seus gravetos para fazer fogo no sábado, porque Deus falou assim: não acendereis fogo no sábado, né? E porque se um catar gravetos, você tem que fazer fumaça, e Deus não queria queria manter
a congregação concentrada na adoração, na meditação. Naquele dia era um dia reservado só para Deus, era o dia do Senhor, não era o dia para eles trabalhar, era o dia do Senhor. Mas alguém desligado das coisas de Deus foi lá querer transgredir, né? Eu sempre comparo que essa pessoa é como se fosse um bode. O bode rasga a cerca e deixa o caminho aberto para os outros passar também, né? Então esse bode foi lá e fez isso. Aí foi os fiscais pegaram ele e, e levaram perante Moisés como transgressor, né? E então Moisés orou a Deus e Deus determinou a sentença daquele homem que fosse morto a pedrada, né? Só que isso causou uma confusão, causou uma divisão, né? Na congregação, a congregação de Coré, agora lembrei, de Coré. E Coré aproveitou a situação e se levantou contra Moisés, né? Justamente por causa do sábado, justamente por causa do mandamento do sábado. Só que não era justo o que Moisés fez, que a visão dele não estava vendo Moisés como Deus, um servo, um homem de Deus, né? Que Deus estava nele. Ele estava vendo apenas um homem comum, como viu Jesus, carpinteiro, filho de Maria e José. Então a determinação foi de Deus, não foi de Moisés, né? Para que desse exemplo para os outros que não transgredisse, que dessem valor àquilo que Deus mandou e fosse submisso à palavra de Deus, né? Então, só que a congregação de Coré, o povo, o Coré, tentou se nominar como líder, queria tomar o cargo de Moisés, queria assumir a liderança e juntou um grupo de pessoas para se levantar contra Moisés, né? E então o que acontece? Enfim, os coreanos de hoje são os guardadores de domingo, por exemplo, né? Foi no concílio de Nicéia que eles mudaram o sábado para o domingo. Por isso que Judas refere a personagens que se apostataram, se levantaram contra Moisés, né? O Coré, né? Que tanto a água, o céu, a terra se abriu e engoliu tanto Coré como toda a sua congregação lá. Todos aqueles que deram ouvido a Coré foram levados à morte porque deram ouvido para os coreanos. Hoje não é diferente, né? Cristo é o Moisés, é o líder de hoje. E os coreanos que se levantam contra Cristo, o que é contra Cristo? O que é ser anticristo? É ser contra a palavra, né? Ser contra a palavra. Anti quer dizer contra. Cristo, a palavra. São contra Cristo, contra a palavra, né? Então, o que acontece? No concílio de Nicéia, houve a mudança do batismo no nome de Jesus Cristo, que os apóstolos fizeram para a honra ao Senhor Jesus, para lhe devolver aquilo que lhe pertence, né, como comprador, aquele que adquiriu novamente o que já era dele, ele comprou novamente com seu sangue. Então, a igreja só devolve para ele aquilo que já é dele, que está de posse de nós. É nós que temos essa posse, né? E dar a honra e a glória para Cristo. Mas só que quando a igreja se entrega a Cristo e dá essa honra para Cristo, o Satanás ele não concorda, então ele inventa uma forma diferente, uma forma discreta para que as pessoas se desviem do foco e acabem dirigindo as suas adorações, as suas submissões a outra coisa e não a Cristo. Então eles mudaram o batismo do nome de Jesus para o batismo da Trindade e mudaram o sábado para domingo. Isso é fato. Por isso que Judas fala sobre Coré, né? Se refere a esses homens ímpios que convertem em dissolução a graça e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, né? Aí você veja bem também lá no livro de Pedro, capítulo 2, fala assim, que se introduzirão, né? Falsos doutores, né? Que surgirão falsos doutores, que introduzirão heresia de perdição, né? E negarão o Senhor que resgatou, farão de vocês negócio, enfim, ali capítulo 3 já fala tudo, tá um resumo de tudo ali, né?
Então é isso, meus irmãos. É fato. Isso é fato. Não é invenção, não é, não é atropelações, isso aqui é fato. A Igreja de Cristo existe, mas também existe a oposição, aqueles que não concordam. Por isso que eles saem. Eles, como eles falam hoje, se quiser judaizar, porque não vai lá para Israel? Ou seja, porque se você guarda o sábado, você é judeu, você está judaizando. Mas se você guardar o domingo, você está romanizando. Não há diferença entre judaizar e romanizar. Eu prefiro judaizar mesmo, porque Jesus, ele é o Senhor do sábado. Aí, quando as pessoas desprezam os judeus, sabe que os judeus são os povos escolhidos, que foram escolhidos para representar aqui a sua divindade. Né? De Sião vem a lei. E Jesus, o próprio Senhor Jesus é judeu. A igreja nasceu de lá, de Jerusalém, de um povo judeu. Então, desprezar isso é uma tremenda falta de conhecimento ou simplesmente hipocrisia.